Um desconhecido bate à porta de Marina e sabe detalhes de sua vida que ninguém deveria saber. Cicatrizes que ela nunca mostrou. Promessas feitas em segredo. Diários escondidos. Mas isso é apenas o começo. O que ele quer? Por que sabe tanto sobre ela? E que segredo guardado por 50 anos está prestes a mudar sua vida para sempre? Marina está a poucos minutos de descobrir que sua família carrega uma verdade que pode mudar a história do país. Uma verdade que custou sacrifícios inimagináveis. Uma verdade que pessoas poderosas farão de tudo para manter enterrada. Mas quando a caixa de segredos finalmente se abre, não há volta. Não há segurança. Apenas a escolha entre silêncio e coragem. De que cidade você está assistindo? Deixe um comentário abaixo. E se você quer saber o que acontece quando Marina finalmente confronta seu passado, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta história que vai te deixar sem dormir. Marina estava descascando cebolas na cozinha quando ouviu bater a porta. Não esperava ninguém naquela terça-feira chuvosa de outubro. Seus pais estavam no interior, seu irmão em São Paulo, e sua melhor amiga estava de férias na praia. Ela secou as mãos no avental e caminhou pelo corredor da pequena casa que dividia com os pais em Barbacena, uma cidade onde praticamente todos se conheciam. Pelo visor da porta, viu um homem de talvez 55 anos, cabelo grisalho bem penteado, usando um terno bege levemente amassado pela chuva. Seu rosto era sereno, quase tranquilo, com olhos que pareciam guardar 1000 histórias não contadas. Marina abriu a porta com cautela, deixando a corrente de segurança acionada. — Sim? Posso ajudar? — perguntou, sua voz traindo um nervosismo que tentava disfarçar. O homem sorriu levemente, um sorriso que não era exatamente caloroso, mas tampouco ameaçador. — Olá, Marina. Meu nome é Ethan Hyde. Preciso falar com você sobre seu avô, Antônio Silva. Marina sentiu o coração disparar. Seu avô havia falecido 3 anos atrás, e poucas pessoas conheciam seu primeiro nome completo. Ela o chamava sempre de vô Tônio. Como aquele homem sabia? Antes que pudesse responder, Ethan continuou. Também sei que você tem uma cicatriz em forma de lua crescente atrás da orelha esquerda, que ninguém nunca viu porque seus cabelos sempre a cobrem. Sei que aos 7 anos você fez uma promessa ao seu avô de que seria forte e nunca deixaria que a tristeza dominasse. Sei que esconde um diário azul embaixo das pranchas do piso do seu quarto, onde escreve seus medos e seus segredos. Marina gelou. Seu diário era algo sagrado, nunca mostrado a ninguém. Ninguém sabia daquela cicatriz. Ela nasceu com ela, mas nunca havia mencionado a qualquer pessoa. Como era possível? Com as mãos tremendo, ela destrancou a corrente e abriu a porta completamente. Quem é você? Como sabe essas coisas? Ethan olhou para ela com um misto de compaixão e urgência. Tenho muito para contar, Marina. Muito mesmo. Mas precisamos sair daqui. Não é seguro estarmos aqui conversando. Você precisa confiar em mim, apenas por alguns minutos. Depois, prometo responder todas as suas perguntas. 20 minutos depois, Marina estava sentada em um pequeno café chamado Casa da Nona no centro de Barbacena, em uma mesa afastada perto da janela. Ainda estava molhada pela chuva, assim como Ethan, e seus olhos nunca deixaram o rosto do homem enquanto bebiam café quente. Preciso começar do final, disse Ethan, enquanto mexia o açúcar em sua xícara de porcelana delicada. Seu avô morreu há 3 anos, mas antes de morrer, ele me chamou ao seu leito de morte no hospital. Vocês não sabem disso porque ele pediu ao médico para manter segredo. Estava só comigo naquele quarto, segurando minha mão como se fosse seu filho, e me fez jurar algo. Marina encostou-se na cadeira, sua mente processando a informação. Que coisa? Perguntou, sua voz baixa e controlada. Ethan respirou fundo. Seu avô, Marina, era mais do que você imagina. Ele não era apenas o homem bondoso que colhia frutas no pomar e contava histórias. Quando era jovem, muito jovem mesmo, ele era um agente de inteligência. Trabalhou para uma agência que você provavelmente nunca ouviu falar, no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. A Operação Condor, durante a ditadura militar. Marina sentiu as cores drenarem do rosto. Seu avô nunca havia mencionado nada disso. Na verdade, ele evitava falar sobre sua vida antes dos 30 anos. Ele também nunca falou sobre meu avô dele,
perguntou Marina, tentando conectar os pontos. Não, mas havia uma razão, continuou Ethan. Antônio descobriu que estava trabalhando para o lado errado. Descobriu que alguns de seus superiores estavam envolvidos em crimes contra a humanidade, desaparecimentos, torturas, execuções extrajudiciais. Quando tentou denunciar, percebeu que não havia para quem denunciar, porque os crimes vinham de dentro do próprio sistema. Então ele fez algo que custou muito caro. Ele começou a coletar provas, documentos, nomes, datas, locais, e planejou fugir. Ethan fez uma pausa, observando a reação de Marina. Mas alguém descobriu seus planos. No dia em que ele deveria partir, sua mãe, a avó biológica dele, apareceu em casa pedindo ajuda. Ela estava grávida de você, quer dizer, de seu pai. Seu avô estava preso entre dois mundos. Tinha que desaparecer com as provas, mas sua família estava desmontando. Ele escolheu sacrificar sua fuga. Entregou as provas para uma pessoa de confiança. Para mim, na verdade, sou um colega antigo que também estava tentando sair. Ele pediu que eu protegesse aquelas informações até o momento certo e que protegesse você também, de longe, sem que você soubesse. Marina estava tremendo. Por quê? Porque ele não nos contou nada disso. Porque proteger você era mantê-la longe daquilo, explicou Ethan com gentileza. Enquanto aquelas informações permaneciam ocultas, qualquer pessoa que as conhecesse era um alvo. Seu avô gastou sua vida tentando viver uma vida normal, construindo um matrimônio bonito, criando seu filho, sendo um homem de paz. Mas alguns dos homens que cometeram aqueles crimes, eles nunca esqueceram que Antônio tinha provas. E agora? Ethan parou e olhou direto nos olhos de Marina. Agora, alguém finalmente descobriu que você existe, Marina. Alguém descobriu que você é sua neta. E estão vindo procurar aquelas provas. Marina não dormiu naquela noite. Sentou-se em sua cama, com o portátil aberto, procurando por Ethan Hyde em todos os bancos de dados que conseguiu acessar. Nada. Era como se o homem não existisse na internet, sem LinkedIn, sem Facebook, sem qualquer presença digital, o que o tornava ainda mais real, de alguma forma. Quando o amanhecer rosado começou a filtrar pelas cortinas, ela desceu as escadas descalça e foi até a cozinha. Seu pai, que tinha retornado no meio da noite, estava fazendo café. Bom dia, filha, ele disse alegremente. Como dormiu? Marina estudou o rosto de seu pai, o mesmo rosto que sempre vira, mas agora parecia guardar uma realidade paralela. Pai, ela disse lentamente, você sabe algo sobre o trabalho do vô Tônio quando era jovem? Tipo, antes de conhecer a avó. Seu pai parou o que estava fazendo. A xícara ficou suspensa no ar por um momento. Então, lentamente, ele a colocou sobre a mesa. Quem te contou isso? Perguntou, sua voz morna. Alguém veio procurar por mim. Marina respondeu. Um homem chamado Ethan Hyde. Ele sabe sobre coisas que deveriam ser privadas. Sobre coisas da nossa vida que ninguém deveria saber. Seu pai sentou-se pesadamente em uma das cadeiras de madeira. Senta aqui comigo, Marina. Preciso te contar algumas coisas. Durante a próxima hora, Marina ouviu a história que seu pai tinha guardado por décadas. Histórias que sua avó apenas sussurrou para ele na cama, quando era apenas uma criança dormindo, como se as palavras não devessem ser completamente acordadas. Seu avô havia sido forçado a trabalhar para um regime que negou sistematicamente a humanidade de centenas de pessoas. Ele colhera provas e as havia escondido em um lugar seguro. Antes de morrer, ele havia deixado instruções escritas, lacradas em uma carta que seu pai guardava em um banco. Mas nunca abri, confessou seu pai, com lágrimas nos olhos. Seu avô pediu que eu abrisse apenas se alguém viesse em busca das provas. Se alguém soubesse demais. Se a ameaça fosse real. Marina e seu pai foram ao banco naquela manhã. O gerente, um homem de 60 anos chamado Sr. Pereira, olhou para eles com uma expressão que dizia que ele já tinha feito aquilo antes. Ele levou-os a uma sala privada e abriu uma caixa de segurança que continha apenas um envelope amarelado, endereçado em letra cuidadosa para meu filho amado, e uma pequena chave de latão. Marina respirou fundo enquanto seu pai abria o envelope. Dentro havia uma carta de várias páginas e instruções para uma caixa que estava enterrada em um lugar bem específico.
sob a árvore de amora no pomar de seu avô, que agora pertencia a um vizinho. A carta explicava tudo em detalhes meticulosos. Quem foram os homens que ordenaram os crimes? Quais foram os desaparecimentos documentados? Quais foram as locações das torturas? Havia nomes, datas, números de documentos, até fotografias antigas. Naquele momento, enquanto lia aquelas palavras de seu avô que tinha esperado décadas para serem lidas, Marina entendeu que sua vida tinha acabado de mudar irrevogavelmente. Naquela noite, Marina ligou para Ethan usando o número que ele havia deixado escrito em um pedaço de papel. Já sabe de tudo? Perguntou ele, sua voz vindo de longe, como se estivesse em um lugar barulhento. Sim, respondeu Marina. Meu pai abriu a carta. Sabemos onde está a caixa. Mas, Ethan, qual é exatamente o perigo? Quem está vindo procurar por nós? Houve uma pausa. Alguns dos homens que cometeram aqueles crimes estão mortos, Marina. Mas seus filhos, seus cúmplices, seus herdeiros, eles estão vivos. E há uma razão específica pela qual estão vindo agora. Alguém em uma posição de poder está investigando os crimes da ditadura. Um jornalista de uma revista importante conseguiu acesso a alguns documentos confidenciais e começou a montar um quebra-cabeça. As únicas peças que faltam são exatamente as que seu avô guardou. Se aquelas provas saírem à luz, cairão cabeças muito importantes, pessoas que ainda têm influência, dinheiro, conexões. Eles precisam encontrar e destruir aquelas provas antes que os jornalistas encontrem. Marina sentiu o pânico subir em seu peito. Então estou em perigo? Meu pai está. Sim, respondeu Ethan, sem qualquer tentativa de suavizar a verdade. Mas há uma forma de vocês se protegerem. Preciso que vocês me confiem. Amanhã de manhã, você, seu pai e vocês vão até aquele pomar e vocês vão cavar embaixo daquela árvore. Vocês vão encontrar uma caixa de metal. Não abra, ninguém mais vai ver. Vocês vão trazer para um local que vou descrever, e de lá, precisamos contactar o jornalista. As provas precisam ser publicadas. É a única forma de vocês estarem seguros. Se aquelas informações estiverem nas mãos do público, matar vocês seria inútil. As provas já estariam no mundo. Marina desligou o telefone com o coração acelerado. Desceu para a cozinha, onde seu pai ainda estava lendo e relendo a carta de seu avô. Precisamos cavar, disse Marina. Amanhã de manhã, antes que todos acordem. Precisamos encontrar a caixa e entregar para Ethan. Seu pai a olhou com olhos que misturavam medo e resolve. Então é sério mesmo. Tudo isso é verdadeiro. Parece ser, respondeu Marina. Naquela noite, nem Marina nem seu pai dormiram. Sentaram-se um perto do outro na sala de estar, dividindo o silêncio pesado de quem sabe que está à beira de um precipício. Lá fora, a chuva caía novamente sobre Barbacena, e em algum lugar na cidade, alguém estava procurando. Alguém que sabia coisas que deveria saber. O amanhecer encontrou Marina e seu pai em uma caminhonete alugada, dirigindo-se à casa do Sr. Oliveira, que agora era proprietário do pomar que pertencera ao avô de Marina. O Sr. Oliveira era um homem velho, que conhecera o avô de Marina, e quando seu pai ligou explicando que precisava recuperar algo importante que havia sido enterrado lá anos atrás, o velho simplesmente disse: "Claro, Tony me pediu para deixar vocês cavarem quando chegasse o momento." Achei que ele estava brincando, mas vejo que não. Aquela declaração gelou Marina. Seu avô havia planejado tudo com tanta precisão que havia até preparado o vizinho. A árvore de amora ainda estava lá, maior e mais velha do que Marina lembrava. Seu pai trouxe 2 pás da caminhonete e começaram a cavar no local exato descrito na carta, algumas horas antes do nascer do sol. A terra estava molhada pela chuva da noite anterior, facilitando o trabalho. Após 40 minutos de escavação intensa, a pá de seu pai bateu em algo sólido. Marina sentiu seu respiro ficar preso quando seu pai começou a cuidadosamente tirar a terra ao redor de uma caixa de metal enferrujada, mas ainda intacta. Com as mãos tremendo, Marina e seu pai a removeram da terra. A caixa estava lacrada com selos de cera vermelha, e dentro dela, quando finalmente a abriram em um quarto de hotel 2 quilômetros de distância, estava a história de seu país que ninguém queria que fosse contada. Fotografias de homens desaparecidos, nomes de torturadores, documentos manuscritos descrevendo operações legais, listas de contas bancárias suíças, onde dinheiro havia sido desviado.
Tudo catalogado meticulosamente pela mão cuidadosa de um homem que havia carregado aquele fardo sozinho por 50 anos. Marina sentou-se na cama de um quarto de hotel barato e chorou quanto lia, pela primeira vez, sobre o legado de seu avô. Ele não era apenas um homem que cultivava fruta, se contava histórias. Ele era um homem que havia escolhido sua consciência sobre sua própria segurança. Marina chamou Ethan. Temos, ela disse simplesmente. Ótimo, respondeu Ethan. Preparem-se. Um carro virá buscá-los em 1 hora. Levem apenas o que puderem carregar. Vocês vão partir da cidade por um tempo. Seu pai, ouvindo isto, fechou os olhos. Ele finalmente havia saído do armário do silêncio em que seu pai o havia colocado. Não seria mais uma saída confortável. O carro chegou pontualmente, um sedã preto com vidros escuros. O motorista era um homem jovem, talvez 35 anos, que não falava muito. Marina e seu pai entraram no banco de trás com uma mala cada. Enquanto saíam de Barbacena, Marina olhou pela janela a cidade que conhecia desde criança, as ruas familiares, a igreja do Rosário com sua fachada histórica, o mercado municipal onde ia fazer compras com sua mãe. Não sabia quando retornaria. O carro os levou até a rodovia, em direção a Belo Horizonte. No banco de trás, Marina estava em contato constante com Ethan por mensagem de texto. Ele havia dito que levaria as provas para um jornalista que ele conhecia, um homem investigativo de reputação impecável. Haviam apenas um problema. Alguns dos homens cuja culpa seria exposta com aquelas provas ainda tinham recursos, ainda tinham influência. E enquanto o carro se movia pela estrada, Marina viu, no espelho retrovisor, um outro carro começando a nos seguir. Seu coração disparou. Pai, sussurrou ela, apontando para o espelho. Seu pai viu o carro e imediatamente alertou o motorista. O motorista, sem perder a calma, acelerou. O carro atrás de nós também acelerou. O que começou como uma condução normal rapidamente se transformou em uma perseguição pela rodovia. Marina estava com terror, mas tentou manter-se composta. Então, inesperadamente, uma van branca bloqueou o carro atrás deles e o motorista teve que brecar drasticamente. Uma motocicleta passou ao lado de ambos os carros. Era Ethan. Sem capacete, cabelos ao vento. Ele sinalizou para que o motorista tomasse a próxima saída. O motorista obedeceu, virando em uma estrada de terra. O carro que o seguia tentou fazer o mesmo, mas a van branca continuava bloqueando seu caminho na rodovia. Ethan continuava ao lado deles na motocicleta, garantindo que saíssem. 20 minutos depois, em uma pequena estação de serviço isolada na zona rural mineira, Marina finalmente respirou. Ethan a encontrou e a levou para um quarto pequeno na parte de trás do estabelecimento. Está tudo bem? Perguntou ele, seu rosto mostrando pela primeira vez alguma preocupação. Quem eram aqueles homens? Perguntou Marina, ainda tremendo. Pessoas que alguém enviou para recuperar as provas antes que você as entregasse, respondeu Ethan. Mas não chegaram a nos alcançar. Agora temos que trabalhar rápido. O jornalista está esperando pelas provas em São Paulo. Você, seu pai, e essas caixas precisam chegar lá em segurança. Marina olhou para Ethan, e pela primeira vez desde aquele dia chuvoso em que ele bateu em sua porta, ela se permitiu fazer uma pergunta pessoal. Quem você é, Ethan? Realmente? Como você se envolveu em tudo isso? Ethan sorriu tristemente. Sou alguém que seu avô salvou. Há 50 anos, eu estava prestes a ser morto por conhecer segredos que não deveria conhecer. Seu avô arriscou sua própria vida para me tirar de lá. Ele me pediu, antes de morrer, que eu cuidasse de você se algo acontecesse. Ele sabia que alguém um dia viria procurar. Ele sabia que você precisaria de alguém que soubesse toda a verdade. Uma semana depois, Marina estava em um apartamento em São Paulo com o jornalista, seu pai e Ethan. O nome do jornalista era Carlos Mendonça, um homem de 50 anos que havia passado quase uma década investigando crimes da ditadura. Quando viu as provas do avô de Marina, ele respirou profundamente. Isto, disse ele, segurando alguns dos documentos com reverência cuidadosa, isto é exatamente o que precisamos para conectar os pontos. Isto vai mudar a história do nosso país. Nos dias seguintes, Marina observou enquanto Carlos trabalhava com sua equipe, digitalizando cada documento, verificando cada fato,
tentando entrar em contato com as vítimas vivas se pudessem confirmar as atrocidades listadas. Havia um cuidado meticuloso em seu trabalho. Ele queria garantir que nenhuma acusação seria feita sem evidência sólida. E quando finalmente a reportagem foi publicada, foi em formato de série de 3 edições, em uma revista de grande circulação. O título da primeira matéria era Os Segredos Enterrados, um homem corajoso, um regime sanguinário e a verdade que esperou 50 anos para ser contada. A reportagem trouxe nomes, enfrentou pessoas poderosas e criou uma onda de indignação pública. Alguns dos homens cujos nomes apareciam na caixa de Marina já haviam falecido, mas seus descendentes colegas ainda vivos enfrentaram investigações. Houve demandas judiciais. Houve pedidos de desculpas formais. E houve, finalmente, reconhecimento. Muito depois, em uma sessão especial da Comissão de Memória e Verdade do Brasil, o avô de Marina, Antônio Silva, foi reconhecido póstumamente como um herói que havia sacrificado sua própria vida para preservar a verdade. Seu nome foi inscrito em um memorial, dedicado aos que resistiram. Marina assistiu àquela cerimônia ao lado de seu pai e viu as lágrimas escorrerem pelo rosto dele enquanto o nome de seu pai era orado. Naquela noite, Marina escreveu em seu diário azul, aquele que Ethan havia mencionado naquele dia chuvoso na porta, uma entrada que dizia: Hoje, o silêncio finalmente se quebrou. Hoje, meu avô finalmente pode descansar em paz. Ele guardou aquela verdade por tantos anos, carregando aquele fardo sozinho, apenas para proteger nossa família. Mas ele sabia que aquela verdade precisava sair à luz. E agora saiu. Agora o mundo sabe que ele sabia. Agora as vítimas finalmente têm sua dignidade restaurada. Sinto que compreendo agora porque ele me escolheu, em seus momentos finais, para ser a portadora desta herança. Não era apenas sobre provas e documentos. Era sobre coragem. Era sobre escolher o que é certo, mesmo quando custa. 6 meses depois, Marina estava sentada em um café em Barbacena, o mesmo café onde Ethan havia revelado seus segredos. Mas desta vez, ela não estava assustada. Ela estava segura. Os homens que a haviam perseguido na rodovia foram identificados e presos. Os que os haviam enviado estavam respondendo por conspiradores em processos federais. Ethan estava sentado à sua frente, tomando o mesmo café que havia tomado naquele dia. E agora ele era apenas um homem velho, não mais um mistério. Como você se sente? Perguntou ele a Marina. Estranhamente em paz, respondeu Marina. Meu avô carregou este fardo sozinho por tanto tempo. Ele poderia ter contado a meu pai quando meu pai era mais jovem. Mas acho que ele precisava saber que meu pai estaria pronto, que eu estaria pronta, que seria no momento certo. Ethan assentiu. Seu avô era um homem muito sábio. Ele sabia que a verdade precisava vir à luz, mas também que precisava ser feita da forma certa, com as pessoas certas. Marina olhou pela janela do café, observando as ruas de sua cidade natal que agora pareciam diferentes. Não porque a cidade tivesse mudado, mas porque ela tinha mudado. Ela havia enfrentado algo que poucos enfrentam, o legado de um herói, o peso de um segredo guardado por uma geração e a responsabilidade de permitir que a verdade finalmente respirasse. Ethan, perguntou Marina, você vai voltar agora? Para onde quer que tenha vindo? Ethan sorriu. Acho que minha jornada finalmente terminou, Marina. Seu avô me pediu que cuidasse de você. Fiz isso. Agora você é forte o suficiente para cuidar de si mesma. Posso finalmente descansar. Marina estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão do homem que havia aparecido em sua vida de forma tão dramática naquele dia chuvoso. Obrigada, ela disse simplesmente. Por meu avô, por meu pai, por mim. Naquela tarde, quando Marina retornou para casa, ela encontrou uma carta sobre a mesa da cozinha. Estava endereçada para ela em letra cuidadosa. Dentro, havia uma carta de seu avô, não a que havia estado no banco, mas uma segunda carta que ele havia deixado especificamente para Marina, com instruções de que apenas Ethan poderia entregar. A carta dizia: Minha querida Marina, se você está lendo isto, significa que você foi corajosa o suficiente para enfrentar a verdade. Significa que você é verdadeiramente minha neta. Há tantas coisas que gostaria de ter tido tempo para te contar, sobre meus sonhos quando era jovem, sobre os erros que cometi, sobre o preço que paguei por tentar fazer o que era certo.
Mas havia uma razão pela qual guardei aquela verdade. Eu precisava saber que quando ela saísse à luz, seria através de alguém que tinha integridade. Alguém que entendia que a verdade não é uma arma, mas uma vela que ilumina a escuridão. Você é essa pessoa, Marina. Carregue este conhecimento, carregue este legado, mas não deixe que ele te defina. Viva a sua vida plenamente. Seja feliz. Seja livre. E lembre-se sempre, a coragem não significa nunca ter medo. Coragem significa fazer o que é certo apesar do medo. Com todo o meu amor, sua avó que apenas pôde conhecê-la em espírito. Marina sentou-se naquele chão da cozinha e chorou, não de tristeza, mas de completude. O circuito finalmente havia se fechado. O desconhecido que havia aparecido em sua porta não era mais um mistério. Ele era uma ponte entre passado e futuro, entre silêncio e verdade, entre sua avó e ela própria. Naquela noite, Marina foi até o pomar agora abandonado de sua avó, o pomar que havia mantido o segredo por 50 anos. Estava lá, como quando era criança, com suas frutas doces e seus galhos convidativos. Ela subiu na árvore de amora onde as provas haviam estado enterradas e sentou no mesmo galho onde tantos anos atrás sua avó a tinha ensinado a ver o mundo de uma perspectiva diferente. De longe, a cidade de Barbacena brilhava sob a luz do entardecer, e Marina percebeu que não era a cidade que havia mudado. Ela estava diferente agora. Ela carregava consigo não apenas suas próprias histórias, mas as histórias de gerações, histórias de coragem, sacrifício, verdade e redenção. E enquanto o sol descia sobre o horizonte de Minas Gerais, Marina sussurrou para o ar: "Obrigada, vô Tônio. Entendi a mensagem. E vou fazer por receber."